Olá, estamos iniciando mais um programa em negócio aqui pela Vale TV, canal 14/6 da NET e por todas as plataformas digitais. O programa É Negócio tem o apoio do ecossistema Mais 7 IPO. E hoje nós vamos falar sobre o dodói das empresas, os dodóis das empresas. E o meu convidado é Leandro Colin, da KSA Contabilidade de Estância Velha. Fique conosco porque nós já voltamos. Esse programa está muito mais focado nas pequenas e médias empresas que, com as suas dificuldades, chamamos de dodói. Por que a gente fala de dodói? Porque qualquer coisinha ele tem uma repercussão muito grande. E para minha alegria, no programa de hoje, o Leandro Colli, de Estância Velha, está aqui comigo para a gente poder falar e, com certeza, para ti que está nos assistindo, alguma coisa tu vai conseguir pegar para começar a fazer a mudança necessária para tu poder desenvolver sempre mais. Leandro, seja muito bem-vindo para o programa Negócio dessa noite. Muito obrigado, Jorge. Obrigado pelo convite. É uma satisfação poder participar do teu programa. Programa aí de muitos anos já na Vale TV. E para a gente poder falar um pouquinho, então, sobre o dodói das empresas, que nem tu bem falaste, e ver as dores dos empresários e poder trazer um pouquinho da nossa experiência aí no programa de hoje. Mas eu não tenho dúvida que vai ser um programa muito legal, até porque, como eu estava falando anteriormente, com o Leandro nos bastidores, ele tem apenas 40 anos, que aconteceu em setembro do ano passado. Portanto, já tem uma certa experiência de vida, mas certamente muito mais por tantas demandas que devo chegar para ti. Quando a gente fala em dodói, tá? O que vem de primeiro na tua mente? Sim. Falta de gestão, primeira coisa que vem na minha cabeça. Fazer um parênteses, que nem o Jorge comentou agora, 40 anos, mas bastante cabelo branco já, né? Já tem um pouquinho de cabelo branco. Mas Bem pouquinho. bem pouquinho, mas já tem, né? Então, a questão do dodói, como se fala, é justamente em função da falta de gestão, né? A gente nota que muitos empresários saem, né, de empresas, por vezes trabalham muitos anos em empresas e abrem o seu negócio. E aí falta um conhecimento nessa área de gestão, a parte financeira, né? Hoje, eu trazer até um dado aí para nós aqui no programa, segundo o Sebrae, nos primeiros 5 anos, a taxa de mortalidade das empresas, né, para comércio gira em torno de 30%. Indústria gira em torno de 27% e serviços 26%. Então, para vocês verem como, né, tem um campo muito grande para a gente aproveitar aí e ajudar as empresas nesse crescimento e nessa sustentabilidade que a gente fala, né? Sim, é uma palavra que está muito em pauta mesmo para todas as atividades, né? Mas Exatamente. assim, ó, sabe aquela coisa, eu vou te dizer porque eu tenho um pouquinho mais de cabelo branco que tu e já vi disso e eu acho que não mudou nada, só muda o tempo, tá? Sei fazer o produto e olho para o meu patrão que tá com uma casa bonita, tem uma casa grande, tem uma vida tranquila, mas eu sei fazer esse produto, eu também posso fazer. Vou montar o meu negócio. E aí? Exatamente. Isso acontece muito, Jorge. Até esse dado que eu trouxe agora com relação à taxa de mortalidade das empresas, muito se deve também em função da pandemia, né, que a gente teve agora, que assolou muitas empresas. Mas o empresário, quando ele sai do um negócio que ele tá assalariado e vai abrir o seu próprio negócio, ele tem que pensar em muitas questões, né? E uma delas que nós, enquanto contadores, trabalhamos muito é o atendimento da parte legal, né? O empresário, ele tem que ter muito cuidado com a parte legal, parte de fisco, né? Principalmente o governo, parte de trabalhista, parte tributária, gestão, impostos. Então a gente tem que ter um cuidado muito especial com relação a isso, né? E junto a isso, a gestão tributária que a gente fala tão fortemente, né? Se ela não fizer o link, né, com a atividade e não puder trazer essa questão de sustentabilidade a médio e Sim. longo prazo,
né, cria-se um problema muito grande, né, em termos de fisco. E a gente sempre fala lá internamente na nossa empresa que é muito melhor dormir tranquilo do que depois futuramente achar que está ganhando dinheiro e na verdade não está, né? Sim, sim. Então isso tem que ter um cuidado muito grande Até nessa porque a questão. gente hoje está vendo que cada vez mais as conexões entre informações estão batendo direto, né? Com Eu certeza. me lembro de que no tempo da gente, assim, o cara ia montar um negócio, tinha aquela coisa de fazer uma venda de um jeito, fazer outra venda de outro jeito, e tudo ia andando, mas agora cada vez está mais difícil, tá? Mas, vamos lá. A organização administrativa. Eu sou um novo empresário, um novo empregador. Aí vai trazer um familiar para trabalhar com ele, porque ele é de confiança, mas não entende nada. E aí? Aí cria-se um problema. Falaste muito bem, não entende nada, né? Geralmente não entende. É, geralmente não entende. A gente tem que bater muito forte na mentalidade do empresário. E o empresário, ele começa um negócio, ele cai um tombo, ele tem que levantar, ele cai outro tombo, tem que levantar. Então, a mentalidade do empresário, ser empresário hoje no Brasil não é Muito fácil, é difícil. muito difícil. Então, a gente tem que ter essa mentalidade de empresário, ela é super importante, né, para poder organizar a empresa. A gente sempre gosta de organizar as empresas, né, começando pela parte financeira, né? Porque a gente sempre também gosta de tratar os clientes, sente-se em cima do caixa, né? Não adianta uma empresa ter lucro e ela não ter caixa. O lucro ele é importante, é o primeiro passo para a empresa prosperar. Mas se ela não cuidar bem o caixa, esse lucro se esvai. Ele pode estar na mão de cliente, ele pode estar no estoque, ele pode estar em vários locais. Então, começar com uma gestão financeira muito correta, muito organizada, é um dos caminhos principais para o empresário, principalmente o pequeno empresário, começar a se desenvolver e organizar a empresa para poder ter um crescimento sustentável, né? Imagina eu agora querendo montar meu negócio e vou perguntar para ti, tu me conta tudo isso aí, tá? Que tu tá dizendo. E aí, os caras fazem esse termo de casa? É difícil, Jorge. É difícil. Pô, eu É imagino. difícil, exatamente. Vontade é grande, né? É, exatamente. É muito difícil. Até, por exemplo, existem serviços no mercado, até que nós também nos propomos a fazer, que é o BPO financeiro que fala, que é a Uhum. organização, a terceirização da parte financeira das empresas. Isso existe hoje, eu nem Isso, sabia. isso existe, exatamente, chamado BPO financeiro. Nada mais é do que a terceirização do financeiro das empresas. Então, muitas vezes as empresas começam pequenas, não têm nem recursos para poder fazer essa gestão financeira de modo adequado, e isso vai gerar um custo para a empresa contratar uma pessoa para cuidar do financeiro Claro, também, claro. né? E essa terceirização muitas vezes é o caminho que as empresas podem seguir, porque ela vai ter uma gestão adequada, um fluxo de caixa organizado diariamente e com que ele consiga ver também o fluxo de caixa dele daqui a 20, 30 dias, consiga ter um parceiro que consiga organizar isso, E com né? uma luzinha vermelha, se tiver alguma coisa, acende. Uma luzinha vermelha para poder acender se a gente, Se a né, se a gente gente vê que. verificar. Mas esse negócio desse BI, BPO financeiro. isso aí, as pessoas têm conhecimento disso, que isso existe, hein? Muitos empresários não têm, né? Pequenos empresários, Pequenos empresários, principalmente. As empresas maiores, elas já têm uma estrutura uma própria. estrutura própria, exatamente. Então, empresas, eu diria, que faturam até 100, 200 mil reais, empresas que estão iniciando, principiando, é bem importante ter, né, uma terceirização, né, porque sai mais barato do que tu contratares uma pessoa. Então, é um serviço que agrega, com certeza. Olha só, pessoal, é importante a gente saber, porque aqui no programa É Negócio nós conversamos com vários empresários e de todas as dimensões, mas cada um com as suas dificuldades e certamente, não importa o valor de faturamento, essa coisa toda, o financeiro é muito importante, porque senão o troço anda e desanda, vamos dizer assim. Então, é interessante ficar observando essas informações que o Leandro está nos passando, porque para chegar num nível maior, precisa passar por isso. Aí, se não tem ninguém que possa ajudar, também fica mais difícil, né? Sem planejamento. E o planejamento?
Agora eu peguei uma palavra e o planejamento, tio, eu quero trabalhar, eu quero vender, mas o cara está me apertando lá, eu preciso baixar custo, ele não sabe nem quanto está valendo o negócio, vai lá e entra. E aí também dá um problema, né? Dá um problema, com certeza. O planejamento, eu diria que é um dos primeiros passos, junto com a gestão financeira, né? Porque a empresa sem planejamento, ela não tem rumo, vamos dizer assim, né? E a empresa que ela planeja, né, tem um propósito bem definido, ela consegue, né, visualizar um crescimento a médio e longo prazo e se movimenta, que eu acho que isso é muito importante também, né? Empresas que não têm um planejamento, elas muitas vezes ficam estáticas, digamos assim, né? Eu costumo dizer que a empresa que não cresce desaparece, né? Então, a movimentação da empresa, no sentido do crescimento, ela faz com que o empresário saia da zona de conforto com a sua equipe e consiga alçar voos maiores, né? Então, o planejamento bem definido, né, que contemple essa parte financeira, a parte de processo, que é super importante, né? Parte tecnológica, hoje em dia, né? Pessoas, né? Como tá difícil, né, Jorge? Oh, Conseguimos Nossa Senhora. pessoas hoje em dia, né? Então, com pessoas competentes, sistemas eficientes e processos inteligentes, os resultados são extraordinários, né? Então, essa frase eu escutei uma vez e me marcou. E realmente, e isso parte a partir de um planejamento bem definido, né? Pois é, mas veja só, nós temos o pessoal do financeiro que tu disseste que dá para coordenar. O cara lá, de repente, montou um negócio dele, pegou um monte de dinheiro no fundo de garantia e aí vou tocar lá para dentro, tá? Aí vem o planejamento, tá? O que que tu diria assim, as 3 primeiras coisas o cara, para ele começar a trabalhar, o que que vem, o que ele precisaria? É uma pergunta assim de bate-pronto. Uhum. O que que ele precisa, a primeira coisa para planejar? Primeira coisa para planejar, na minha opinião, é gestão, se for um comércio, de estoque para comércio e para indústria. Ele fazer uma gestão adequada de estoque, né? De novo, vai refletir no caixa, né? O caixa, ele, a partir dessa gestão de estoque, ele consegue fazer um caixa bem definido, porque geralmente os maiores ativos das empresas, quando a gente fala de, tratando só de indústria e comércio, Sim, sim. nesse primeiro ponto, são os estoques, né? Porque o estoque é ali a parte operacional, né, que a empresa ganha dinheiro ou muitas vezes perde dinheiro. Então, se ela conseguir fazer um planejamento bem adequado no estoque, ela vai estar um passo na frente dos demais. Demais. Não tem dúvida. Leandro, tá vendo que o tempo passa, né? O tempo E corre, eu né? espero que tu esteja te sentindo muito à vontade, porque logo depois do nosso retorno eu vou te dar uma apertada aqui para ver sobre quem não tem informação, como é que toma as decisões. Pode ser? Pode ser, combinado. Fique conosco porque nós já voltamos. Voltando para o programa É Negócio desta noite, tendo como convidado o Leandro Cole, da KSA Soluções Contábeis. E aí, quando eu chamo antes o bloco, eu vou dar uma apertada. Espera um pouquinho, eu vou já me justificar para ninguém ficar fazendo uma interpretação errada. Mas, tomada de decisão, meu caro amigo Leandro, como é que funciona isso, hein? Sim, excelente pergunta, Jorge. Tomada de decisão. Tomada de decisão, a gente devemos ter informações, que é o que os médios e pequenos empresários pouco têm muitas vezes, né? E a contabilidade é a ferramenta ideal para tomada de decisão, né? A contabilidade estuda o patrimônio, né? E que a gente fala sempre para os nossos clientes, né? Nós temos que ter a informação do mês anterior o mais rápido possível, o balancete que a gente fala, e através desse relatório tomar decisões. Então, para a gente tomar, hoje o mundo é muito rápido, muito ágil, e a gente tem que ter a informação quase que online, né? Então, o ideal é que até o início do mês seguinte, ou quase que online, a gente analise, é importantíssimo para o pequeno e médio empresário, que analise os relatórios contábeis, faça uma análise detalhada, né, desde o início do ano ou do início da empresa, e vá acompanhando essa evolução
ou essa involução, digamos assim, para poder tomar decisões corretas e poder, em alguns momentos, inclusive, mudar o rumo do negócio para melhor, né? Sempre para melhor. Então, a contabilidade é a ferramenta ideal para a gente tomar decisões, né? Eu E imagino como que sim. contador, Vou dizer que também. tu tá vendendo bem mesmo a tua especialização mesmo, porque é exatamente isso. Exatamente. Mas mesmo que o cara saia com um caderninho embaixo do braço cheio de anotações, aí ele bate lá na empresa, tá aquela confusão muitas vezes. Se ele voltar 10 dias depois, tu vai perguntar, tá fazendo isso? O que que ele vai te dizer? Às vezes, não tá conseguindo. Com certeza. Acontece. Acontece. Acontece, e aí entra muito na mentalidade do empreendedor, né? A gente tem que bater muito forte nisso, né? O empresário ele tem que se conscientizar, Policiar. policiar, digamos assim, pensar no negócio, primeiramente, né? Muitos empresários médios e pequenos, por vezes, misturam também vida pessoal com vida empresarial. Eu acho que isso aí É muito comum, Jorge, é muito comum que acontece isso e na verdade isso é na verdade um erro, na verdade, porque a empresa tem vida própria e a pessoa física deveria ter também, né. Então, primeira coisa, separar isso e o empresário ter essa consciência que os primeiros anos do negócio são para desenvolver o negócio, né. Eu costumo dizer também que até para nascer a gente leva 9 meses, né. claro. Então todo negócio no início é ideal que o caixa gerado pela atividade seja reinvestido no negócio, né. Eu lembro muito bem numa certa situação que um empresário me procurou, disse: "Ah, eu vou abrir uma empresa e tudo mais, daqui a um ano eu já vou comprar um carro, isso e aquilo". Já te disse isso. Já me disse isso, daí eu disse: "Meu amigo, não é bem assim, né. E primeiro tu tem que conhecer bem o negócio, tem que ter habilidade dentro do negócio, né, nunca parar de se desenvolver". Né, entra de novo na mentalidade do empreendedor, né, tá E sempre descobrir quem é que vai ser teu cliente. é, exato, é. Porque E isso ter aí. atitude nesse sentido de poder, muitas vezes, reduzir, para si próprio, vamos dizer, dar um passo para trás, para no futuro dar 2 para frente. Isso é muito Tu importante. sabe que eu queria te fazer uma pergunta de cultura geral. Nós estamos falando de empresas, que seja, tanto de serviço, comércio e tal. Mas vamos imaginar que uma pessoa, profissional liberal, ele trabalha via comissões, tá? Até mesmo nesse caso seria ideal ele ter um custo para ele dizer: "Eu preciso tanto para viver", e separar, vamos dizer assim, eu não estou conseguindo arrumar o dinheiro para poder manter o meu custo de vida. Isso pode movimentar ações para ele tomar uma decisão, até mesmo para dizer: "Bom, eu tenho que fazer alguma outra coisa, isso aqui não está dando"? Pode. Pode acontecer, porque quando o caixa ele é caixa único, vamos Ele não dizer, enxerga isso. ele não enxerga isso, exatamente. Tirar as palavras da minha boca. Então, assim, separando isso, tu consegues fazer um orçamento, vamos dizer, detalhado do que é um e do que é outro. E aí tu sabe o que que tu Tu precisa. sabe o que tu precisa, exatamente. Pessoal, quem é do negócio, olha que eu vou dizer que serviço é muito e não é difícil de fazer isso, né? Não é difícil, Bom, tu exatamente. imagina se a gente está falando esse negócio que não é difícil, agora tu imagina para o empresário que ainda tem um monte de gente que tem que pagar. Tem muito Exatamente. compromisso também. Mas, Leandro, esse assunto de tu tá cuidando, vamos dizer assim, na tua atividade, tu cuida do que é dos outros, vamos dizer assim, Sim, né? sim, exatamente. Uhum. E da onde surgiu essa vontade de ser contador? Bom, surgiu lá na infância, vamos dizer assim, no primeiro grau já. Eu sempre tive uma aptidão por números, né. Sempre fui muito, vamos dizer, gostava muito de números, nas aulas de matemática sentava muito na frente, e Poxa vida, viu, não e tem nada a ver, porque eu também fazia isso e e não. não funcionou, né. Mas, e aí logo depois, aos meus 14 anos, eu fiz a escola técnica, né, cenecista, de contabilidade lá em Estância Velha, que era muito conceituada, inclusive, muito boa a escola. E aí eu parti para esse lado, assim, de uma maneira que até hoje, sim, sempre gostei, é uma paixão, né, nunca parei de estudar, na verdade, com relação à contabilidade.
E nem pode E nem mesmo, né? pode, né? Dias atrás uma menina me perguntou o que é mais difícil na tua profissão, né? Certamente ela achou que seria lidar com números e tudo mais, mas não. Eu falei, é a mudança constante na legislação, porque Imagina. em termos hoje Brasil, quando a gente fala em Brasil, são em torno de 60 normas diárias que se alteram diariamente. Então, e nós, na nossa profissão, a gente tem que se atualizar diariamente. Então, a gente tem que passar do horário para se atualizar, para informar os clientes, porque a coisa é muito dinâmica. E no dia seguinte, muitas vezes, já tem que alterar um sistema, tem que mudar uma E o norma. contador também precisa, às vezes, ser um pouco psicólogo também, hein? Muito, muito, muito. Pô, eu tô Muito. acertando todas hoje, Tá né? acertando todas, muito psicólogo, muitas vezes é mais psicólogo que contador. Exatamente, isso acontece muito. Vem se aconselhar e muitas vezes os clientes, qualquer coisa que acontece no meio empresarial, eles vêm pro contador. Primeiro que eles vêm desabafar é pro contador. E o contador daí atua muito como psicólogo, muito mesmo. E vem muitas vezes quando já devia ter vindo há um tempo antes, né? Há um tempo antes. Mas olha só, vê que é umas coisas muito interessantes mesmo, Muito né? Mas interessante. infelizmente, ou sei lá, é que nós temos, toda pessoa tem um pouco de empreendedor, né? Então, o Sim, que que nós estamos falando de que todo mundo pode querer empreender? E hoje o programa especificamente está tratando para essa pequena e média empresa, justamente porque, cara, quando for fazer alguma coisa, já inicie certo. E olha que tem muita gente legal, alguns com pouco, outros com mais cabelo branco, mas que certamente pode ajudar a cada um que precisa ou que vá procurar. Tá. Gestão tributária, porque eu acho que isso também é alguma coisa muito importante, principalmente quando a gente está falando que está tudo muito interligado, né? muito interligado, exatamente. Hoje, com o advento da nota eletrônica, as informações são online. Então, o empresário tem que ter uma preocupação muito grande em classificar corretamente seus produtos, tributá-los corretamente, para pagar os impostos corretamente. Inclusive, também, para a questão do caixa, que a gente Sim, muito falou antes, sim, né? sim, Então, pagares o imposto de uma forma incorreta, muitas vezes prejudica o teu negócio, né? E pode, né, diminuir o teu caixa corrente, né? Então, sim. a gestão tributária é fundamental, né? Tem que ser feita essa revisão constantemente, porque as normas mudam diariamente, que nem eu vinha comentando. Então, por vezes, determinado setor acontece 2, 3 mudanças num ano daquele mesmo setor. Então, se a pessoa não está antenada, ela pode estar pagando impostos indevidamente. Sim. E o pior, né, de pagar imposto Tomar incorretamente, uma multa aí. tomar uma multa por parte do fisco. Então, é muito delicada essa situação e tem que ter um cuidado todo especial, que os pequenos muitas vezes não se atentam a isso, né? Então, tem que ficar ligado. Tu que é um cara que está antenado nas informações, tu busca estar sempre atualizado para poder ajudar essas pessoas, esses empreendedores que te procuram, né? Não importa qual é a atividade. Como é que tu está enxergando daqui para frente diante dessa integração que tem de informações? Como é que tu consegue enxergar? Como é que tu percebe o empresário pequeno, médio, que quer montar um negócio com essa integração de informações? Estou repetindo essa frase, porque cada vez vai ficar mais difícil. Como é que tu está enxergando isso aí? Eu vejo com uma certa preocupação em questão dos pequenos e médios. A gente está vivendo um Big Brother tributário, que a gente fala, né? Ano passado tivemos a primeira parte da reforma trabalhista, da tributária, perdão, né, que a parte do consumo, né, que ela Uhum. vai entrar em vigor em 2026. E esse ano, né, o governo atual quer encaminhar a reforma da parte da renda. Então, para tu ver como 2026 vai mudar muita coisa, né? Então, o pequeno empresário ele carece e precisa do apoio dos profissionais, né, da contabilidade, os consultores, etc., toda para poder estar em conformidade com isso. Eu vejo com preocupação porque o investimento desses pequenos empresários é menor, né, a capacidade de pagamento também, e se eles não tiverem muito atentos a isso,
né, pode gerar um problema, né, futuro. Então, eu vejo com preocupação, mas creio que também que é uma oportunidade, né, para eles se organizarem, poderem entrar em conformidade, os que não estão, e poder, né, ter vida longa, né? Evoluir. Evoluir, exatamente. Falaste em Big Brother, né? Sim, Então, vou fazer uma brincadeira aqui agora. Eu sou um pequeno empreendedor, tá? Bati na tua porta e gostaria que tu, em 30 segundos, 40 segundos, tempo que tu for preciso dentro disso aí, dissesse assim: olha, é isso, isso, isso. Pode ser? pode. Aí tu faz isso olhando para aquela câmera, Perfeito. Uhum. tá bom? Vamos lá. Segue em frente, então, tá contigo lá e diz lá para esse pequeno empresário que chegou para ti e quer te ouvir. Perfeito. O que que eu diria para esse pequeno empresário? Para ele cuidar muito o caixa, né? A questão do caixa é importantíssimo, né? A gente tem que sentar em cima do caixa. A gente sempre fala lá da nossa empresa que os empresários devem sentar em cima do caixa. Junto a isso, né? Avaliar muito fortemente essa questão de atender a parte legal. A empresa sem a parte legal, ela não consegue ir para frente. Muitas vezes os empresários, principalmente os pequenos, necessitam de crédito, precisam de banco, precisam de alguma outra situação. Então, a parte legal, ter as certidões em dia, ter toda essa conformidade fiscal em dia é super importante. E também que tem um planejamento muito rigoroso, muito adequado e que consigam planejar pensando não só no hoje, pensando daqui 1 ano, pensando daqui 2 anos, para poderem criar novos negócios, organizar seus processos e também trazerem resultados sustentáveis para o negócio. Tô convencido, tu me convenceste, viu? Ah, é? Aí que bom, né? Leandro, eu espero que tu tenha gostado desse tempo que a gente teve aqui junto, tá? Porque para mim foi muito bacana. Primeiro, para poder te conhecer, já também ouvia falar de ti, sendo atuando sempre muito dentro da própria CI aqui de Novo Hamburgo, tá? Então, em nome do programa e negócio aqui do ecossistema mais 7 IPO, a gente quer muito te agradecer, tá? E ao mesmo tempo também te pedir as tuas considerações finais. Joia. Jorge, muito obrigado. Também queria agradecer muito o convite. O programa É Negócio, que é um programa já de muito sucesso, né? E dizer que foi muito legal estar aqui contigo, né? Dizer também que quem não fez a sua declaração de imposto de renda, que faça, que o prazo está quase aí, né? Tá certo, E também comentar, eu tenho uma atuação também no Conselho Regional de Contabilidade, né? certo. Como representante de Estância Velha. E também quem puder doar, a gente tem as doações dentro da declaração, quem faz o modelo completo, que possa doar, né, para o Fundo da Criança e do Adolescente, que é uma campanha do próprio Conselho, ou Fundo do Idoso, né, fará uma boa ação para melhorar a sociedade como um todo, Mas né? que bacana. Mas muito obrigado. Nós que te agradecemos. Pessoal, o programa está encerrando e a gente está muito feliz por ter esse bate-papo com o Leandro, que certamente trouxe muito rapidamente algumas informações que são a base para quem está pensando em empreender ou para quem já é um empreendedor, mas quer mudar para poder se sentir mais seguro nas tomadas de decisões. Portanto, fica a desejar o nosso convite para o programa da próxima terça-feira, às 22 horas, aqui na Vale TV. E como eu sempre digo, estejamos em paz e estejamos com Deus e até breve.